pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então, pessoal, nessa aula vamos fazer a correção da prova final. A primeira questão da prova pede para a gente encontrar uma matriz canônica, né, da transformação do R2 no R2, que primeiro faz uma reflexão em relação ao eixo horizontal e depois faz uma rotação no sentido anti-horário de menos π sobre 2 em torno da origem. Bom, vamos pensar, para achar a matriz canônica, eu preciso achar as imagens dos vetores canônicos. Então, eu preciso achar a imagem do vetor E1 e a imagem do vetor E2. Vou fazer um desenho aqui para a gente entender isso. Eu vou chamar aqui de reflexão em relação ao eixo horizontal, que é o eixo x, reflexão em torno do x. Bom, se eu pegar o vetor E1, né, que é o vetor que está aqui sobre o eixo, o vetor E1, e fizer a reflexão dele com relação ao eixo x, a imagem dele é ele mesmo. E se eu fizer a reflexão do vetor E2 com relação ao eixo x, onde que ele vai parar, né? O vetor E2, a imagem dele vem parar aqui embaixo, no menos E2. Né? Refletir com relação ao eixo x. Então, a imagem do E2 é menos o E2. Bom, agora vamos pensar na rotação. Olha, se eu pegar a rotação de menos π sobre 2 e aplicar a rotação no E1, aonde vai parar a rotação? Bom, eu vou rotacionar no sentido anti-horário de menos π sobre 2. Então, significa rotacionar no sentido horário de π sobre 2. Né? Eu vou rotacionar aqui de menos π sobre 2. Onde ele vai parar? O E1 vai parar no menos E2. E quando eu fizer a rotação de menos π sobre 2 do vetor E2, onde que ele vai parar? Bom, o vetor E2 vai parar no E1. Agora a rotação T que eu quero, quem é? A rotação não. A aplicação que eu quero ter, a composição das duas. Olha, a imagem pela T do E1 é a composição da rotação com a reflexão. Bom, mas a reflexão do E1 é o próprio E1 e a rotação do E1 é menos E2. Então, isso aqui vai no menos E2. Né? Porque a reflexão do E1 é o próprio E1 e a rotação do E1 é menos E2. E a imagem pela T do E2, quem é que vai ser? Bom, vai ser a rotação de menos π sobre 2 aplicado na reflexão. Bom, mas quem é a reflexão no E2? A reflexão no E2 é o próprio E1. E a imagem do E1, ó, a reflexão do E2 é menos E2. Então, isso aqui é igual a rotação de menos π sobre 2 de menos E2. Bom, mas quem é a rotação de menos π sobre 2 de menos E2? Isso aqui é menos a rotação de menos π sobre 2 do E2. Bom, mas a rotação de menos π sobre 2 do E2, quem é? Isso aqui vai ser menos. A rotação de menos π sobre 2 do E2 vai ser E1, então é menos o E1. E aí, então, a minha matriz de T, na base canônica, para canônica, isso aqui é justamente, né, a primeira coluna é o T de E1 e a segunda coluna é o T de E2. T de E2. E isso aqui vai dar exatamente quem? Vai dar exatamente a matriz 0, menos 1, porque o T de E1 é menos E2, menos 1, 0, porque o T de E2 é menos E1. Essa é a questão 1. A questão 2 é assim, eu tenho dado o ângulo de um triângulo isósceles ABC, que mede 120 graus, ou 2π sobre 3, e sabendo que o ponto A é o ponto 1 e que BC, né, do triângulo está contido nessa reta, pede para você determinar os pontos e o comprimento da altura relativa ao vértice A. Bom, eu vou fazer um pouquinho mudando a ordem aí, vou fazer assim, ó. Eu tenho aqui a reta R, tenho aqui o ponto A,
Então, primeiro eu vou encontrar o ponto P aqui, que é a projeção, do ponto sobre a reta. O que eu preciso encontrar? Primeiro eu vou encontrar o P, tal que o vetor PA, produto interno com o vetor V, que é o diretor da reta, é zero. E aqui o meu V, que é o diretor da reta, é o vetor 1, menos 1, 0. Bom, o P é um vetor qualquer, vou chamar aqui, um ponto qualquer, vou chamar aqui de coordenadas ABC. Quero encontrar essas coordenadas. Dizer isso, então, né? Dizer que PA, produto interno com V, é igual a zero, é equivalente a dizer, né, que 1 menos A, 1 menos B, 1 menos C, que é o vetor PA, né? Produto interno com o vetor 1 menos 1, 0, que isso aqui é igual a zero. Bom, mas dizer que o ponto P pertence a R é equivalente a dizer que a coordenada A é 2 mais lambda, para algum lambda, né? 2 mais lambda, que a coordenada B é da forma 1 menos lambda e C é zero. Bom, essas duas informações juntas me dizem o seguinte, olha, que 1 menos 2 mais lambda, que é o A, vezes 1, né? Vezes 1, mais 1 menos lambda, que é o B, vezes menos 1. Isso aqui é igual a zero. Bom, esse menos 1 vem daqui e esse produto vezes zero é zero, então não preciso contabilizar. Bom, isso aqui é equivalente a dizer, aqui vai dar lambda, menos 1 menos lambda. Aqui, isso é equivalente a dizer que lambda é menos meio. Então, meu ponto P ali, quem é o ponto P? O ponto P vai ser de coordenadas 3 meios, que é 2 menos meio, 1 mais meio também é 3 meios, e o C igual a zero. Esse é o meu ponto P, correto? Bom, qual é o tamanho, né? Um dos pedidos é o comprimento da altura, o comprimento da altura relativa a A, que é justamente o comprimento de PA. Quem é o comprimento de PA? O comprimento desse vetor é PA, né? É 1 menos 3 meios, que é menos meio, 1 menos 3 meios, menos meio, e 1 menos 0, que é 1. E aí, então, a norma desse vetor é raiz quadrada de 1 quarto mais 1 quarto mais 1, que é igual a raiz de 6 sobre 2. Bom, então, a gente já fez aí uma parte do exercício. Agora eu vou procurar esses pontos aqui, ó, o ponto C e o ponto B aqui, de tal forma que esse triângulo seja isósceles e esse ângulo aqui, ó, seja 60 graus, né? Aqui também 60 graus. Bom, então o que eu vou fazer é descobrir esse tamanho aqui, o tamanho do vetor PC, e vou então descobrir quem é o ponto C, ó. Bom, o tamanho do PC, veja, o tamanho do vetor PC ou PB, que é igual, né? Que é igual ao tamanho do vetor PB, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a tangente de 60. Bom, a tangente de 60 é PC sobre PA. Então, isso aqui vai ser a tangente de 60 graus vezes a norma do PA que eu acabei de calcular. E isso aqui vai dar o quê? Bom, a tangente de 60 é raiz de 3 e a norma de PA é raiz de 6 sobre 2. E isso aqui, então, vai dar 3 raiz de 2 sobre 2. O vetor, o ponto C, quem vai ser o ponto C? O ponto C vai ser o ponto P mais a norma do PA, que é 3 raiz de 2 sobre 2, vezes V sobre a norma de V. Quando eu faço isso, eu estou pegando esse ponto aqui e andando exatamente essa distância na direção do V. E B seria o ponto P menos a norma do
do vetor, né? O tamanho do vetor PB, que é raiz de 3 raiz de 2 sobre 2, vezes V sobre a norma de V. Bom, mas o vetor V eu sei, então fazendo essa conta aqui, o que a gente tem é que o ponto C, bom, o ponto P está aqui, é 3 meios, 3 meios, 0. 3 meios, 3 meios, 0. Mais 3 raiz de 2 sobre 2 vezes o vetor 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, 0, que é o V, né? E isso aqui vai dar exatamente quem? Bom, isso aqui vai dar 3 meios mais 3 meios dá 3. Aqui vai dar 3 meios menos 3 meios, 0. 0 menos 0, 0. Esse é o ponto C. E o ponto B vai dar 3 meios, 0, menos 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 sobre 2, vezes 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, 0. Bom, aqui também vai dar 3 meios menos 3 meios, porque o raiz de 2 com raiz de 2 simplifica, dá 0. 3 meios mais 3 meios, 3. E 0 menos 0, 0. Esses são os dois pontos aí. Vou mostrar para vocês isso lá no GeoGebra, para vocês verem como é que ficou esse negócio. Ficou assim, ó. Veja, aqui eu peguei o ponto. Aqui eu peguei o ponto A, que é 1, 1, né? Peguei a reta 2, 1, 0 mais lambda vezes 1 menos 1, 0, que é essa reta aqui no plano XY. E aí o A ali formando com BC, aqui ó, 300,030, né? Formando com esses pontos um ângulo de 120 graus. E aqui o ponto P que a gente calculou, que é 3 meios, 3 meios, 0. O ponto P calculado lá. Você vê que tá, né, tudo que a gente fez, eu trouxe para cá, ficou bem bonitinho aí o triângulo ABC isósceles. O ponto P é a altura, né? Exatamente como calculamos lá. Ok? Bom, voltando então, vamos fazer agora o exercício 3. Bom, essa questão pede para você encontrar uma matriz, né, 3 por 3, que tem a propriedade de ter esses autovalores com autovetores associados. Bom, o que que você precisa? Você precisa que o A do 1 seja 0, A de V1, A de U2 seja igual a U2, e que o A de U3 seja igual a menos U3. Né? Bom, o que você pode fazer é pensar numa transformação, né? Pega a transformação T de x como sendo A vezes x, e aí a matriz de T, a matriz de T nessa base, na base beta, né? Que é a base 1, U2, U3, a matriz de T na base beta para a base beta vai ser a matriz 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Né? Porque o T de U1 é 0, T de U2 é U2, T de U3 é menos U3. Então, nessa base, essa transformação teria essa matriz. Se você quer saber a matriz de T da base canônica para canônica. Da base canônica para canônica. Então, o que você precisa fazer é pegar a matriz de T da base, ou pegar a matriz de mudança de base, né? Da base beta para canônica, aplicar na matriz de T da base beta para beta, depois aplicar da matriz de mudança de base da canônica
para beta. Então você pega um vetor qualquer na base canônica, manda para beta, aplica a transformação, depois você vai ter a imagem na base beta, depois multiplica por essa matriz, você vai ter da beta para a imagem na base canônica. Bom, essa matriz aqui é justamente a matriz que tem esses vetores nas colunas. Então aqui é 0, 1, menos 1. Aqui é 1, menos 1, 1. Aqui é 0, 1, 1. Aqui é 0, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, menos 1. E aqui, por fim, é a matriz inversa dessa. Bom, mas a inversa dessa, essas colunas são ortogonais, né? Produto interno dessa com essa dá 0, produto interno dessa com essa dá 0, produto interno dessa com essa dá 0. Então, é a transposta dividido pela norma ao quadrado. A transposta dividido pela norma ao quadrado. A transposta dividido pela norma ao quadrado. Bom, e aí então, essa matriz aqui é exatamente a matriz A que está sendo pedida. Basta realizar esse produto e obter então a matriz. Isso aqui vai dar 0, 0, 0, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, vezes a matriz 0, meio, menos meio, 1 terço, menos 1 terço, 1 terço, 0, meio, meio. Isso aqui então vai ser linha vezes coluna 1 terço, linha vezes coluna menos 1 terço, opa, 1 terço, linha vezes coluna 1 terço. Depois linha vezes coluna menos 1 terço, linha vezes coluna vai dar 1 terço mais meio, né? Mais 1 terço mais meio, que dá 5 sextos. E linha vezes coluna vai dar menos meio, não, menos 1 terço, menos 1 terço mais meio, que é 1 sexto. Bom, linha vezes coluna aqui dá 1 terço, linha vezes coluna vai dar 1 sexto, e linha vezes coluna vai dar 5 sextos. Para a gente calcular A de V menos A aplicado em V menos A de V quando A é uma projeção. Bom, a projeção tem a seguinte propriedade, né? Que se eu pegar a imagem de A, ou espaço coluna de A, né? Chamar isso aqui de S. E S perp. Vamos pegar essa a imagem de A e considerar S perp o complementar ortogonal, né, de S. Então, duas coisas aqui a gente tem rapidamente como é a projeção. A projeção pega um conjunto, um elemento qualquer de V e manda nele mesmo, porque pega um elemento do espaço e manda no espaço. Isso é uma projeção. Se o cara já está lá, projetar no espaço não muda ele de lugar, porque ele já está naquele espaço, né? Bom, e A aplicada num vetor qualquer do complemento ortogonal é zero, porque você vai projetar ortogonalmente um vetor no espaço, a projeção de um cara que já é ortogonal ao espaço vai sempre um vetor nulo. Isso é a definição de projeção, qualquer que seja a projeção, né? Projeção ortogonal. Bom, mas por outro lado, se U pertence ao Rn, bom, aqui não precisa nem ser o R3, pode ser R qualquer, eu estou fazendo R em geral, isso aqui vale. O U, ele se escreve como sendo alguém de S mais alguém de S perp. E aí, então, quando eu aplicar o A
Nesse U, A de U menos A de U, o que vai dar isso? Aqui eu estou aplicando um vetor qualquer, né? Vai dar A de V mais V perp menos A de V mais V perp. Bom, mas isso aqui vai ser igual a de V mais V perp menos A de V é o próprio V, né? Eu vou distribuir aqui porque A é linear. A de V é o próprio V. E A de V perp é zero. Então isso aqui dá isso. Bom, mas V menos V é zero. Então isso aqui é o A de V perp. E o A de V perp é zero. Então se eu aplicar A de U menos A de U menos A de U, isso aqui dá sempre zero. Né? Ou seja, esse vetor aqui, isso aqui está me dizendo o seguinte, olha. Que U menos A de U pertence ao SPerp, né? Porque aplicar o A nele vai no zero. O item B, a gente pode usar isso para fazer, né? Ele pede a matriz da projeção. Vamos pensar aqui na matriz canônica. O que a gente precisa? A gente precisa encontrar um vetor ortogonal ao plano da projeção. Mas a gente já sabe, olha, que V menos A de V é ortogonal ao plano de projeção. Né? Porque se você vai projetar em S, que é um plano, ele está dizendo aqui, né? Você vai projetar num plano, V menos A de V é perpendicular ao plano, que é perpendicular à imagem. Então, vou pegar aqui, ó, V menos A de V pertence a SPerp. Bom, isso aqui implica dizer que esse 201 menos o vetor 1, 0, que é igual ao vetor 1 menos 1, 1, é ortogonal ao plano de projeção. É ortogonal, ortogonal ao plano de projeção. Bom, então o que eu vou fazer é construir uma base do R3 com esses três vetores. Eu vou chamar aqui, ó, U1, esse vetor 1 menos 1, 1. Vou chamar de U2 o vetor 1, 1, 0, porque eu já sei que ele está no plano, né? Porque já que eu projetei esse nesse, né? E é uma projeção, quando eu... Esse cara aqui tem que estar no plano projetado, né? Porque toda vez que eu projeto, cai no plano. Então, quando eu projetar esse aqui, ele vai cair nele mesmo. Então, esse cara aqui é um vetor do plano que eu estou projetando. E o vetor U3, para completar a base aqui do R3, eu vou pegar como sendo o produto vetorial desses dois. O 1 vetorial, o 2, que vai dar o vetor 1, menos 1, menos 1, 1, 2. É isso, né? Menos 1, 1, 2. É isso? Bom, esse cara, produto interno com esse é zero. Esse cara, produto interno com esse é zero. Bom, aí, o que a gente sabe? A gente sabe que a matriz da projeção nessa base, né? Se eu chamar a base beta aqui dos vetores, U1, U2, U3, a matriz da projeção nessa base beta para beta vai ser qual matriz? Bom, A de U1 é 0, então vai dar 0, 0, 0. A de U2 é ele mesmo, então aqui dá 0, 1, 0. E A de U3 é ele mesmo, então aqui dá 0, 0, 1. E a matriz A que eu quero, que é a matriz de P da base canônica para canônica, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a matriz de beta para canônica, né? Que é a matriz que tem os vetores 1, 1, U2 e U3 nas colunas.
a matriz da beta para beta, que é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, vezes a matriz inversa dessa. Mas a inversa dessa, como esses vetores são ortogonais, a inversa dessa é a transposta dividida pela norma ao quadrado dos vetores. Então aqui dá 1/3 menos 1/3, 1/3, né? Essa aqui dá 1/2, 1/2, 0. Estou pegando o transposto e dividindo pela norma. E esse aqui dá menos 1/6, 1/6, 1/3, que é 2/6, né? Bom, e esse produto aqui, no final das contas, o que que dá? A matriz A, então, vai ser a matriz, fazendo esse produto, essa matriz vai ser 2/3, opa, 2/3, 1/3 menos 1/3, 1/3, 2/3, 1/3, e aqui menos 1/3, 1/3, 2/3. Essa é a matriz da transformação, né, que projeta o plano, que projeta no plano que tem esse vetor como vetor ortogonal. A questão 5, item A, vamos fazer aqui rapidamente. Você quer verificar se A é inversível, então um conjunto é LI, implica que a imagem desses vetores também forma um conjunto LI. Isso é verdadeiro, verdadeiro. E a justificativa é o seguinte, olha, eu vou pegar uma combinação linear de um conjunto qualquer LI e eu quero mostrar que essa combinação linear só dá o vetor nulo se as constantes forem todas nulas. Então, vou pegar uma combinação linear dando vetor nulo e quero mostrar que cada uma das constantes tem que ser obrigatoriamente zero. Ou seja, a única solução do sistema homogêneo, né, que tem esses caras nas colunas, A de V1 até A de VK, isso é o sistema nulo. Bom, então isso aqui eu posso pensar de várias formas, eu vou pensar assim, ó. Eu vou reescrever isso aqui assim, ó. A de alfa V1, alfa 1 V1 mais alfa K VK dá o vetor nulo. Isso por quê? Porque o produto é linear, né? Eu posso colocar em evidência a matriz A, ou distribuir aqui, vai dar exatamente aquele produto lá. Mas como A é inversível, a única solução do sistema A vezes um vetor dando vetor nulo é esse vetor sendo o vetor nulo, né? Então você vai ter essa... Bom, mas como por hipótese o conjunto V1 até VK é um conjunto LI, isso aqui implica, né, se esse conjunto for LI, V1 até VK, isso aqui implica que o alfa 1 tem que ser igual ao alfa 2, que tem que ser igual ao alfa K, que tem que ser igual a zero. Bom, mas dizer que a combinação linear dando zero implica que os coeficientes são todos zero, é a mesma coisa que dizer que esses vetores, né, A de V1 até A de VK, é um conjunto, né? Esse conjunto aqui é um conjunto. Esse conjunto aqui é um conjunto LI. O item B é verdadeiro e a justificativa aí bem tranquila. O item A é verdadeiro, a justificativa é bem tranquila. O item B é falso. Ele pergunta se toda transformação do R3 no R2 não nula é sobrejetora. Ou seja, se a dimensão do contradomínio for 2, a dimensão do domínio for 3, obrigatoriamente a transformação é sobrejetora? A resposta é não. E, bom, pensando geometricamente, você pegar uma projeção numa reta, né? A projeção numa reta é uma transformação não nula e não é sobrejetora no R2, porque uma reta não preenche todo o R2, né? E pensando geometricamente, então, você pode pensar assim, ó, uma transformação que pega o E1 e leva no E1 do R3 e leva no E1 do R2,
que pega o E2 do R3 e leva no vetor nulo, e pega o E3 do R3 e leva também no vetor nulo do R2. Então, essa matriz aqui, a matriz dessa transformação seria assim, ó. Pensando de forma matricial, a matriz dessa transformação seria 1, 0, 0, 0, 0, 0. A imagem aqui tem dimensão 1, né? Porque o espaço coluna tem dimensão 1, é uma matriz 3 por 2 não nula. E a dimensão da imagem, né? A dimensão do espaço coluna é 1, então ela não é sobrejetora. Então é isso aí, pessoal.